Hoje nós vamos conversar sobre a arte de pentear macacos. Você deve estar imaginando, doido de vez. Mas não é qualquer macaco que nós estamos falando. Nós estamos falando dos pensamentos. E que na tradição oriental, essa ideia de que os pensamentos são como macaquinhos que ficam saltitando, pulando de galho em galho, para expressar essa compreensão, essa vivência de que os nossos pensamentos são também vivos e saltitantes, principalmente quando a gente quer que eles fiquem quietos. E aí, nessa mesma tradição oriental, se diz assim: a arte de pentear macacos como uma atividade meditativa, como uma forma de aquietar os pensamentos. E por que essa associação? Entre outras coisas, é porque quando a gente tem aquela experiência de eu quero me aquietar, deixar a mente livre desses pensamentos constantes, de estar se lembrando, de estar raciocinando, de estar prevendo, de estar dialogando. Muitas pessoas ficam permanentemente num diálogo interno, dizendo coisas para si mesmas, e muitas vezes essas coisas são negativas. Mas eu não vou entrar no conteúdo dos pensamentos, no significado deles, só no fato de que eles são dinâmicos, eles são coisas que são fugidias. É como se a gente quisesse segurar uma porção d'água na mão apertando. Então, se eu pegar a água que está fluindo num rio, numa fonte, ela pode passar pela minha mão, mas ela necessariamente vai escorrer entre os dedos. Se eu quiser segurar, eu só consigo fazer com que aquela água que eu pudesse até ter um pouquinho na minha mão, quando eu aperto, eu só consigo fazer que ela saia, que eu perca. Assim também é a possibilidade de fazer com que a mente se aquiete e que os macaquinhos, né, os nossos pensamentos, possam ficar mais serenos, mais calmos. Então, a arte de pentear macacos é a arte de como eu posso, através de um estado, de um exercício, de um hábito meditativo, fazer com que os pensamentos, naquele momento que eu esteja precisando ficar com a mente calma, quieta e serena, os pensamentos cessem. Muito importante entender o seguinte: imagine que a forma que as pessoas pensam que podem controlar isso, como se estivesse pegando, sei lá, as rédeas, não está dando nada, né? Continuo. Imagine que... Estou já dizendo assim, hoje está um barulho danado, mas a gente não vai desistir. Nós estamos gravando numa noite que parece que todo mundo decidiu passar aqui pela frente com os carros ou as motos bem barulhentos. E isso serve como um teste, como se fosse uma provocação para ver se a gente desiste. Mas nós não vamos desistir de falar sobre esse tema, agora, nesse momento. Mesmo que de vez em quando a gente possa escutar carros, barulhos, mas nós vamos continuar. É assim que deve ser também a meditação. Olha, eu não combinei de passar em carros aí para a gente ficar dizendo que tem uma fonte de perturbação. Mas quem sabe, pelo fato de nós estarmos agora decidindo que nós não vamos desistir, nós não vamos nos render a essas perturbações, quem sabe até pare mais o barulho ao fundo. Vamos ver, né? Quem sabe. Mas como eu estava dizendo, muitas vezes o pensamento, o senso comum, é aquele de achar que eu consigo cessar os meus pensamentos, consigo fazer com que a mente fique mais tranquila na marra, como se quisesse domar um cavalo bravo. E que seria a força da oposição, de eu conter, de pegar as rédeas, que faria os pensamentos estarem mais quietos, mais calmos, os macaquinhos estarem mais calmos. Não, se eu fizer isso, é como se eu estivesse lameando uma água. Imagine que eu tenho lá um lago,
um tanque onde existe areia e água. E que quando eu vou querer segurar, querer mexer, querer fazer com que, digamos que aquela água esteja lameada, esteja turva, então se eu quisesse fazer com que cada grãozinho de areia fosse lá para o fundo, para a água ficar cristalina, se eu quisesse pegar cada grãozinho e jogar lá embaixo, cada vez que eu fosse pegar, se eu conseguisse, né, pegar um grãozinho para fazer aquilo, eu já estaria lameando mais ainda aquela água. Então, o que eu tenho que fazer? Pentear macacos. É a metáfora para dizer. Eu tenho que encontrar um caminho suave, de não oposição, de espera, para que aquilo se sedimente, para que aquilo se acalme por si só. E aí essa ideia de fazer com que os pensamentos fiquem mais tranquilos, que os macaquinhos fiquem tranquilos, é essa ideia de pentear macacos, ou seja, de acarinhar. Então a gente tem que, ao invés de se opor, usar o caminho suave de deixar qualquer emaranhado poder ficar ali livre e suave e escorregadio, porque está penteado, está colocado no seu lugar, mas de um modo suave. Os orientais, eles têm uma percepção, claro, tem toda uma tradição muito antiga, e eles formulam, até na linguagem, serve para poder a gente captar, a gente perceber qual é o segredo dessa paz, dessa pacificação da mente, de pentear os macacos. Uma dessas formas que os orientais usam é o judô, que a gente aqui do Ocidente pensa, quem não entende, assim, que não está a par, quem nunca fez alguma arte marcial, tem a ideia de que o judô é simplesmente uma luta, né, uma forma de defesa pessoal, enfim. Mas a palavra judô quer dizer caminho suave. E aí é fácil da gente imaginar o que é que significa esse caminho suave. É o caminho da não resistência, da não oposição, da não teimosia. Que um símbolo, uma metáfora, uma imagem fácil da gente pensar isso é uma pena. Então, uma pena ela não oferece resistência. Então, se eu jogo uma pena e se eu der um murro com a maior força do mundo, ela faz assim e continua sua trajetória, porque ela não se opõe. E é exatamente isso. O fato de eu me opor, o fato de eu lutar contra, principalmente nesses fenômenos suaves, como são as forças mentais, que não são forças físicas, são movimentos de tendências, de como as coisas vão se acomodando naturalmente. Assim também são os nossos pensamentos. Então, quando eu tenho essa capacidade de esperar, de fazer a coisa cessar por ela mesma, isso vai facilitando muito essa condição de pentear os macaquinhos. E de onde vem essa imagem, né? Eu já disse que é de uma tradição antiga, oriental, mas a gente pode ver muitas vezes em alguns livros, como este aqui, ó, a arte zen, ou melhor, a zen e a arte de pentear macacos, porque essa expressão que eu usei é como se fosse um mote, um jargão que se usa nesses ambientes. Eu não vou falar de zen aqui agora, porque nem cabe, nem precisaria, mas é só mostrar para essa ideia de que essa metáfora, que é um jeito fácil das pessoas imaginarem, fazerem essa associação de que esses bichinhos são saltitantes, são facilmente agitáveis. Do mesmo jeito que nossa mente, os pensamentos são facilmente agitáveis. Do mesmo jeito que uma água que tenha partículas suspensas, né, areia, o que seja, se eu quiser turvar aquela água, lamear aquela água, muito facilmente, com leves movimentos, eu já vou conseguir isso. E que, exatamente, o mesmo, a recíproca é verdadeira. Se eu conseguir parar, esperar, deixar aquilo cessar por eles mesmos, isso vai facilitar bastante esse objetivo de querer que as coisas fiquem quietas.
Muitas vezes a gente pensa isso assim como algo que seja uma operação mental de resolução de conflitos, de resolver coisas mal resolvidas, enfim, coisas mais aparentemente mais profundas, e que a solução de estados mentais, que muitas vezes podem levar a certas doenças até, demandam, né, tem que ser trabalhados de uma forma mais difícil, mais penosa, com mais esforço. Quando muitas coisas da sabedoria milenar, tanto oriental quanto ocidental, né, existem tradições ocidentais de contemplação, de meditação, um pouco diferente, mas chegando no mesmo objetivo, que é essa quietude mental, que é tornar a mente cristalina. Imagine sempre essa ideia de que a nossa alma, a nossa mente, eu estou usando esses termos assim indistintamente, ela é um vidro, uma vidraça, uma janela por onde passa uma luz, que é exatamente essa nossa interioridade profunda, que é a nossa percepção da realidade, que é a forma da gente perceber a realidade de uma maneira mais verdadeira, mais aderente à realidade, como diz o professor Lamarck de Holanda. Esse tema de eu estar mais próximo do que é real, do que é verdadeiro, vai me ajudar muito, né, qualquer pessoa, a ser menos apreensiva, menos ansiosa, estar menos enviesada com fatores internos ou até externos também, que levam a essa agitação, através do medo, da ansiedade, de certas apreensões que muitas vezes são fruto, na atualidade da vida da pessoa, de um hábito, de um mau hábito, mas que lá atrás podem ter sido cultivadas, terem suas raízes numa experiência traumática, ou enfim, coisas que levaram a pessoa a desenvolver cronicamente aquela sensação de pressa, de afobamento. Então, quando a gente quer realmente poder mudar um ritmo, até às vezes uma espécie de temperamento. Existe uma classificação que fala de personalidades A e personalidades B. Personalidades tipo A e personalidades tipo B. E o que seria isso? Personalidade tipo A é aquela de um impulso primário. Ela reage na lata, ela não para pensar, então ela é impulsiva. E a personalidade tipo B é aquela que já reflete mais, que é capaz de ter o pensamento secundário, agir de acordo com uma prévia análise, com uma reflexão, enfim. E eu conheço gente que passou de uma tendência, de um temperamento primário, desse impulso de personalidade tipo A, que é favorável, esse tipo de personalidade, ela é muito mais propensa ao infarto, a úlceras, ou seja, a situações que refletem essa raiva, essa impulsividade, essa emotividade, assim, muito sem filtros. E existem pessoas, como eu disse, eu conheço, inclusive algumas delas, onde elas se talharam, se trabalharam e conseguiram chegar a um nível de estar mais para uma personalidade tipo B, onde elas deixaram de ser impulsivas e passaram a ser pessoas reflexivas, que analisam, que não agem só por impulso. Então, se é uma coisa tão arraigada, que até se classifica como um tipo psicológico, quanto mais a gente poder cultivar desde o mais cedo que se possa, né, que se possa ter essa consciência, uma condição de estar mais tranquilo, mais relaxado, de aprender formas de meditar, de relaxar, de se auto-hipnotizar para não estar tão vulnerável, tão ao sabor das modificações, das solicitações do ambiente, ou solicitações internas de medo, de ansiedade, de apreensão.
Então, a gente pode fazer isso com o treino realmente de auto-hipnose, de meditação, de relaxamento, de contemplação, que vão moldando o jeito da gente reagir às solicitações do dia a dia, principalmente solicitações de coisas negativas, né? A gente se enfrentar com situações ruins. A gente não está tão vulnerável para agir por impulso. A base sempre será o hábito. Esse hábito de realmente estar num ritmo, numa tranquilização, numa habilidade, numa constância de pentear macacos, de a gente desenvolver essa busca por esse estado meditativo. Daqui a pouco eu vou entrar nessa questão específica do que é um estado meditativo. Mas eu queria chamar a atenção para o fato de que nós podemos ser senhores de nós mesmos se a gente começar a trabalhar essa questão de pentear macacos para manter o tema do que a gente está conversando hoje. Então, essa condição, ela vai levando, essa condição qual? De acostumar, cultivar, treinar, exercitar todo dia esse estado de quietude da mente, para que a mente possa estar translúcida, transparente, cristalina. Como eu estava dizendo, uma boa imagem é a gente entender que nosso papel é limpar bem esse vidro para que essa luz passe de uma forma cada vez mais verdadeira, mais fidedigna, né? Mais real do que realmente a gente sinta, do que a gente possa vivenciar, do que é o sentido da nossa vida, e assim se sentir bem, não só no futuro distante, mas no aqui e agora e a cada momento, no presente. Então, esta vivência de estar presente, que depende dessa capacidade de transparência da nossa alma, que é essa limpeza nesse vidro, para ele ficar cada vez mais translúcido, mais transparente, essa luz passar sem filtros distorcedores. Isso acontece como eu disse, pelo hábito diário, todo dia. E até uma situação onde a gente já incorpora tanto isso, vivencia isso, que a gente nem pensa, nem imagina, nem para necessariamente para fazer, como eu digo, uma munganga, um ritual, para que a gente atinja esse nível. Mas, até chegar nesse estado de tranquilidade, de meditação, facilmente, sem precisar de nenhum exercício, a gente, no meio do caminho, para desenvolver isso, é muito importante a gente ter práticas na nossa vida que levem a esse estado de tranquilização, de que os macaquinhos estejam penteados, devidamente calmos, quietos. E aí eu queria fazer uma referência muito significativa, que eu acho que ilustra essa meta final de que a gente possa estar tão livre das ilusões, das solicitações do imediato, das preocupações, dos compromissos, para a gente realmente ter essa clareza, esse jeito da mente estar bem límpida, estar bem clara. É uma historinha que foi real, não vou falar, não é uma metáfora, não, isso aí aconteceu mesmo. Na Segunda Guerra Mundial, existiam uns navios japoneses e esses navios foram bombardeados. E lá, entre os soldados, tudo desesperados, sendo atacados por submarinos, vários daqueles soldados japoneses se desesperavam e se jogavam ao mar, enfim, estava uma situação muito difícil. Eram vários navios que estavam sendo atacados. Alguns desses navios conseguiram chegar sem serem destruídos. E num deles existia um sujeito, um soldado, que depois veio a ser um mestre de espiritualidade, enfim. E esse sujeito estava nessa condição igual aos outros, com uma diferença. Ele estava tranquilo. Estava lá relaxando, meditando, enquanto o navio estava pegando fogo, né? Vários
vários ataques e várias pessoas morrendo. E ele estava lá naquela posição de meditação, muito tranquilo, em cima de um caixote. Imagine, pasme, um caixote de dinamite. Então ele estava numa guerra, um navio sendo bombardeado, em cima de um caixote de dinamite e tranquilo. E não era uma fuga no sentido de que ele estava ali anestesiado, catatônico e tal, não. Por que a gente pode dizer que era realmente um estado de meditação tranquilo? Pelos frutos que aconteceram, né, que foram o desdobramento dessa atitude dele. Tanto é que ele se transformou num mestre de meditação e tal, lá nos Estados Unidos, e ficou bastante conhecido. E ajudou muitas pessoas e transmitiu essa tradição meditativa lá do Oriente para o Ocidente. E qual a chave? Assim, agora a minha interpretação. A chave é que realmente eu imagino, né, que ele pôde chegar a uma compreensão não só intelectual, mas vivencial, que é essa diferença do estado meditativo, de a mente dele se abrir para perceber coisas para além da circunstância onde ele estava inserido. Então é como se ele estivesse ali naquela situação de guerra, mas ele estivesse vendo outras coisas, ou vendo todo o futuro, digamos assim, que ainda existiria, e por isso ele não estava desesperado. E esse não desespero tem a ver exatamente com certas verdades que a pessoa não duvida, ela acredita naquilo, sem ser por um desespero que ela tem que negar algo, e que aí ela se apega àquilo, mas de fato lá no fundo ela não está acreditando. Então eu imagino, assim, como eu disse, é uma interpretação minha, que aquela atitude dele adivinha de uma compreensão vivenciada, profunda, legítima, genuína. Não era um papel que ele estava desempenhando, ele vivenciava realmente aquilo, e que não fazia diferença ele estar desesperado ou não estar desesperado em relação ao que iria realmente acontecer com ele, se ele ia continuar vivo ou se ele iria morrer. Como é a nossa situação? Nós realmente não temos o poder de decidir qual vai ser o momento da nossa morte. Alguém pode dizer assim, não, mas se alguém que deu um tiro na cabeça, ele decidiu a hora que ele queria morrer. Ele pode ter decidido fazer esse gesto de suicídio e tal, mas quantas vezes alguém tenta o suicídio e não morre, não é bem sucedido? Porque aquele poder, por mais que você ache que tenha, ele não está nas suas mãos. Então, quando você percebe que esse momento, digamos, do nascimento, da morte, de coisas que acontecem na nossa vida, não depende profundamente de nós, depende no que a gente possa contribuir, a gente possa cultivar. É como se fosse assim, eu posso decidir fazer uma horta, né, um jardim, e plantar algumas espécies de plantas, e cultivar o terreno, e regar e tal. Mas o que vai fazer um pé de couve dar couve e não quiabo? É a essência dele, que não depende de mim, eu dou as condições. Então assim também é a nossa vida. É a vivência, o conhecimento de que não depende, as coisas essenciais, não depende de uma força nossa, do nosso desespero, do quanto a gente se esforce. Aliás, isso não é só uma visão oriental, né? Jesus Cristo diz exatamente a mesma coisa. Quando ele diz, olhai os lírios do campo, que nem fiam, nem cozem, e nem o rei Salomão se vestiu como um deles, e que diz que quem se preocupa é porque tem pouca fé, que a cada dia baixa o seu cuidado. Então isso é o mesmo princípio do que a gente está falando aqui, como esse princípio meditativo vivencial, ou seja, eu sei que eu preciso só cuidar de certas coisas, não preciso me preocupar, me agitar, decidir, me desesperar por outras coisas que não dependem de mim. Então, o que depende de mim para que eu possa estar vivo é
estar me alimentando adequadamente, evitar certas coisas que vão prejudicar a saúde ou certos riscos que eu possa ter, de, sei lá, na rua, ser objeto de alguma violência e tal. Mas o que vai fazer mesmo eu não ter tal experiência de, sei lá, ser assaltado ou qualquer outra coisa, não depende de mim. Posso ter todos os cuidados, mas é mesmo assim ainda acontecer. O que vai fazer a diferença é a probabilidade. Então, claro, se alguém está permanentemente entrando numa favela que tem traficantes e tal, ele está aumentando muito a probabilidade de levar um tiro, que é alguém que esteja num convento rezando. Mas o poder de fazer aquilo acontecer neste momento não é exatamente da pessoa. Então, nós, enquanto seres viventes, pessoas, a gente pode ajudar a esse campo de probabilidades positivas acontecer. Mas realmente não depende de nós. Então, aquele sujeito lá naquela circunstância muito, para qualquer um, uma circunstância de medo, de desespero, ele conseguia ficar tranquilo, sereno, e mesmo estando no navio bombardeado em cima de um caixote de dinamite, meditando em cima de um caixote de dinamite. Assim também a gente pode desenvolver essa habilidade que para algumas pessoas é como se fosse uma alienação, estar fora, que precisaria estar aperreado, tenso, doente e tal, mas não. A gente pode realmente escolher uma outra consequência, uma série de vivências que podem fazer a nossa vida ser muito mais produtiva, mais longa, mais saudável e mais feliz. E isso a gente consegue ao longo da vida, treinando, desenvolvendo essa capacidade de entrar nesses estados de real tranquilidade e de meditação, são estados meditativos, auto-hipnóticos, e que a gente sintonizando com isso fica mais fácil os nossos pensamentos e outras coisas também, mas agora a gente está falando de como pentear macacos, os nossos pensamentos estarem mais calmos, mais quietinhos e a mente ficar mais cristalina, mais clara, a gente tem mais clareza de ideias, mais clareza de visão e menos suscetibilidade, vulnerabilidade para estar ali lameando essa água para que ela fique turva, e estando turva fica mais difícil da gente raciocinar direito, encontrar soluções, perceber as coisas de uma forma mais adequada. Então, nós podemos e devemos, e é interessante que façamos isso, podemos cultivar uma atitude de pentear macacos. Podemos se desenvolver nessa arte de que os nossos pensamentos possam ficar mais tranquilos, mais quietos. E como é que a gente pode fazer isso? Uma forma prática, uma maneira, né? Existem várias, a gente pode, com certeza a gente vai ter a oportunidade de treinar outras formas, mas a primeira coisa importante, se eu quero começar a desenvolver essa habilidade, é que se eu fecho os olhos, ou se eu estou gravando um vídeo, ou qualquer outra circunstância, lavando os pratos, tomando banho, se eu quero aquietar a minha mente, a primeira coisa importante a entender é que eu tenho que parar e deixar as coisas acontecerem naturalmente. E o que significa deixar as coisas acontecerem naturalmente? Os pensamentos que vêm não serem rejeitados, nem também serem fixados. Eu não preciso ficar cultivando o que eu estou pensando ou lutando contra, sabendo que aquilo ali só vai ficar alimentando aquela situação. Então, se eu pego e, digamos, posso fechar os olhos, relaxar os ombros, os pés, e qualquer pensamento que venha, eu associar como se fossem nuvens no céu que passam. Posso associar bolas de sabão que se dissolvem,
mas sempre respeitando esse movimento de um ir e vir. E se eu deixo isso acontecendo, daqui a pouco vou naturalmente a sensação de que vão rareando os pensamentos, as lembranças, e vão ficando cada vez mais raros, como se aquelas nuvens fossem passando e o céu fosse ficando sem nuvens. E isso vai gerar uma sensação muito interessante de uma aparente sonolência, mas que quando a gente vai treinando, exercitando, isso passa para um outro nível, onde a gente, estando acordado, continua com a mente clara, serena, sem aquela agitação interna. Respirar profundamente, deixar os olhos fechados, não lutar contra os pensamentos, nem também fixá-los, se acomodar neles, mas associar alguma imagem, como eu disse, as nuvens que passam, as bolas de sabão, as bolhas de sabão que se dissolvem, qualquer coisa que vem e passa, e principalmente essa ideia de os macaquinhos que vão se acalmando porque vão sendo penteados, e isso vai naturalmente, como eu espero que agora eu falando para você, você tenha percebido como até o meu tom de voz, a forma, o ritmo de falar pode ajudar a essa indução de deixar as coisas acontecerem elas por elas mesmas dentro da nossa mente. Esperar essa água lameada sedimentar, decantar e assim ficar cristalina, ficar translúcida e limpa, purificada. Isso é algo que vai ajudar ao sono, à qualidade do sono, vai ajudar principalmente essa ideia de ter clareza de ideias, ter um bem-estar geral. E é um hábito, não é só uma vez. Aliás, é provável que nas primeiras vezes sejam difíceis. E a gente pode usar como desculpa isso, a agitação dos macaquinhos, ou como aqui, né, no nosso grupo, no nosso vídeo, barulhos lá fora que passam. Mas veja que se a gente tivesse desistido, parado, talvez a gente não tivesse chegado a esse momento de ter desenvolvido. Eu acho que deu para entender, deu para ouvir que isso pode ser uma lição, possa ser uma lição para que a gente não desista quando os macaquinhos começando a ficar agitados. E uma das coisas que é comum é dizer, isso não adianta, não vai dar certo, assim não dá. Então, realmente pentear macacos, aquietar os pensamentos, é não desistir em relação, diante das ilusões, né, das coisas que vêm atrapalhar para poder a gente desistir daquela natural tendência, desejo de realmente fazer esse exercício, esse exercitar mais do que simplesmente executar um ritual, mas a gente perseverar e a gente ir mais adiante, a gente parar e esperar. A água com certeza vai baixar, a areia vai baixar e a água vai ficar translúcida, cristalina, como vai ser também a nossa mente à medida que a gente vai desenvolvendo essas habilidades.